Hoje teremos uma mesa, daqui a pouco eu vou chamar os professores e as professoras da mesa, que tratará, então, em continuidade à aula passada, a mesa de hoje vai tratar também de mídias, né? Se no sábado passado tratamos de mídias hegemônicas, hoje a gente vai ver o contradiscurso, né? Então, o curso tem essa proposta, né, de uma mesa ter encadeamento com a outra, né? E no sábado que vem, é uma mesa que falará sobre a resistência, né? Então, as formas de resistência popular ao golpe, né? Eu queria frisar que hoje à noite nós teremos a sessão do filme O Processo, graças aos esforços da Yara Magalhães, né? Esse filme vai entrar em Uberlândia, enquanto no Brasil ele também está em exibição. Quer dizer, o normal que a gente vê, o comum de nós virmos sempre é que tem filmes ótimos passando em São Paulo, Brasília, Rio, e aqui em Uberlândia, né, a gente é obrigado a ver, às vezes, um filme do Edir Macedo. E dessa vez, então, graças aí ao empenho da Yara e pessoal da organização do curso, conseguimos trazer esse filme para Uberlândia, no mesmo momento que ele está também sendo exibido em outros estados, né? Segunda semana do filme já teremos aqui. Os nossos esforços, as nossas tentativas era para que houvesse uma exibição no domingo de manhã, só para nós. E claro que o cinema não topou isso, né? O cinema exibe, mas ele não deixa de fazer um certo boicote, né? E nós vamos resistir lotando as salas, né, dessas duas sessões. Então, por enquanto, teremos essas duas sessões no horário que o cinema abriu para nós somente, né, que é às 22h15, no sábado e no domingo. A sessão de sábado de hoje deve ter só uns 5 ou 6 lugares. Já está totalmente vendidos ingressos, a lotação, né, foi quase que esgotada. Para amanhã ainda tem alguns ingressos, né? Então, quem não comprou e que deseja ir, vá antes no cinema para comprar um ingresso ou compre pela internet, né? Não deixe para comprar na hora, que nós estamos achando que na hora não vai ter mais, tá? Então, essa é a grande notícia, né, do dia, que a gente conseguiu trazer esse filme para cá, tá? Como hoje a nossa mesa está bastante recheada também de filmes, né? Talvez seja uma mesa um pouquinho mais longa, né? Então, sem muitas delongas, eu vou chamar as professoras e o professor da mesa hoje e a gente, então, dá prosseguimento. O cafezinho vai continuar lá, quem não teve oportunidade de tomar pode, né, tomar durante o curso mesmo, não tem problema, no intervalo também teremos, tá? Então, vamos lá. Compõe a mesa, eu vou chamar primeiro a professora Ana Paula Spini, do Instituto de História, que será mediadora. Professora Yara Magalhães. O professor Kleber Couto, nosso mídia ninja. Pode ser daí. A professora Ana Paula, então, vai explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica da mesa hoje, tá? E tenham todos, então, todos e todas, uma boa manhã. E eu queria começar agradecendo a professora, colega e amiga Mara, pela coordenação primorosa desse curso, e ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em História Política, Unifispo, do Instituto de História, pela oportunidade de podermos reunir aqui na universidade esforços para compreender e elaborar racional e afetivamente todo esse processo histórico de escalada antidemocrática e de desmonte de um projeto político nacional de inclusão das camadas trabalhadoras. É uma alegria muito grande estar aqui com outras professoras, professores, convidados externos, professores e professoras oriundos de vários cursos da universidade, uma coisa inédita aqui para nós, né?
E isso é muito importante e nos traz uma sensação de que estamos resistindo, né, a todo esse momento difícil que a gente está passando e que estamos partilhando aí desta batalha, né, em defesa dos direitos, né, em defesa da autonomia da universidade e por uma universidade que ela continue pública, gratuita e de qualidade. Quer dizer, a gente está aqui nessa proposta desse curso, participando e conversando sobre os nossos problemas, sobre aquilo que nos aflige hoje, travando essa batalha, né? Então, é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande estar aqui com os colegas, com os amigos, com vocês. E agradeço especialmente a Yara e ao Kleber por terem aceitado, né, e junto nessa batalha e aceitando essa mesa. Muito obrigada a vocês dois. A Yara, ela é mestra em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, é professora e pesquisadora em cinema, gestora cultural em organizações públicas e privadas, consultora e ministrante de oficinas em projetos de criação e em audiovisual, foi secretária de Cultura de Uberlândia em 2016 e é membro do grupo Poéticas da Experiência. E Kleber é nosso ex-aluno, né, do curso de História, formado aqui com a gente e atualmente é mestrando em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo Brasil e é um ativista da mídia ninja, né? Então, bem-vindos. A mesa vai funcionar, a aula de hoje vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos começar com a fala do Kleber, posteriormente com a fala da Yara, vamos fazer um intervalo de 30 minutos, depois nós retornamos de 10, Mara, 10 minutos? Não são 30 minutos, são 10 minutos. Ela falou alguma coisa assim. Então são 10 minutos, Mara me corrigiu ali rapidamente. E a partir de então nós exibiremos um filme e abriremos para as conversas depois, para o debate. O tema da aula de hoje é Democracia, Cultura e Mídias, Narrativas Contra-Hegemônicas em Tempos Sombrios. Então essa mesa propõe a reflexão sobre a participação do cinema e da mídia independente na luta pela democratização da comunicação e da cultura no Brasil recente. Propõe ainda a reflexão sobre em que medida as políticas públicas para a cultura dos governos Lula e Dilma contribuíram para esse processo e como o desmonte das políticas públicas para a cultura impacta hoje a produção cultural. Então, nos interessa pensar aqui os espaços de resistência, de intervenção, de interpelação oferecidas na produção de narrativas concorrentes com aquelas que são veiculadas na grande mídia. Temos hoje uma extensa gama de agências alternativas, independentes dos interesses das grandes corporações, que possibilitam tanto o acesso à notícia e análise sobre outros parâmetros, quanto um deslocamento dos modos de ver a partir dos olhares de outros sujeitos históricos que passam a realizar filmes, e produzir novas formas de transmitir a notícia. Tais práticas, elas têm construído novas narrativas e dado visibilidade às lutas sociais da população historicamente oprimida, pobres, mulheres, indígenas, negras, trans, LGBTs, negros, índios, homens e mulheres das periferias. São produções nomeadas de emergentes, insurgentes, interventoras sociais, engajadas no combate à opressão por justiça social. Então, nos interessa refletir aqui hoje, né, esses momentos de irrupção, né, essa irrupção dessas imagens que são desestabilizadoras desse status quo,
agentes, protagonistas nas lutas políticas. São imagens insurgentes, tal como definida por Paula Kimo, produzidas no ato das disputas políticas, nas manifestações, nos protestos, nos quais quem filma, o documentarista, é também um manifestante. Então, eu passo a palavra para o Kleber, que vai tratar um pouco dessas políticas públicas no Brasil recente, né, e a sua relação com os movimentos culturais articulados às novas mídias e a emergência da mídia independente com foco na mídia ninja, que eu acho que é o seu espaço aí de atuação, e a sua contribuição vai ser importante para nós. E logo em seguida a Yara fará uma espécie de curadoria das experiências de cinema de lutas no Brasil pós-golpe, dos filmes exibidos em festivais e mostras pelo Brasil, filmes de intervenção social relacionados aos movimentos das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos sem-teto, dos sem-terra, e aos tensionamentos que esses movimentos provocam na imagem, no imaginário e na mídia. Então, como eu falei, a gente fará um intervalo não de meia hora, mas de 10 minutos, com a exibição de um curta-metragem impactante, que eu acho importante que todos nós vejamos, e exibido em vários festivais no Brasil, né, Yara, ganhador de diversos prêmios, mas possibilitado de participar de outros? Sim, rejeitado em outros grandes festivais de referência, né, sobre a ocupação Isidora em Belo Horizonte. O filme é Na Missão com Cadu. Não sei se alguém aqui já assistiu. Quer dizer, e aí, mais uma vez, a importância de trazer esse filme para cá, para a gente contribuir com a visibilidade desse tipo de produção, né? Que está disponível na internet, como várias outras produções de intervenção social da imagem, e acho importante a gente trazer para não só discutir, mas também para experienciar aquilo que essas imagens nos trazem. Obrigada, então passo a palavra para o Kleber. Bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa manhã de sábado sem combustível e ver esse auditório cheio. Eu quero agradecer a professora Mara, a professora Ana Paula. Professora Mara, grande carinho agora poder trabalhar ao lado dela na ADUFO, e a cada dia que passa eu vejo o quanto essa mulher é grande e potente aqui nessa cidade e está fazendo a diferença. Muito obrigado, professora Mara, pelo seu empenho. Antes de começar, eu trouxe alguns jornais aqui, que é o Linha de Frente, que é um jornal que foi lançado ontem na ADUFO, tem alguns exemplares aqui. Quem quiser pegar, está aqui. Acho que depois, no intervalo, a gente coloca ali na mesinha do café. Está muito interessante o jornal, tem um artigo sobre EBSER, docência voluntária, golpe e retrocessos, escolas privatizadas e recente eleição do antes. É uma mídia contra-hegemônica também, uma ferramenta aí de disputa das narrativas. Bom, eu vou falar um pouco aqui, de forma bastante breve, dos momentos na longa duração das políticas públicas culturais. Depois eu vou falar um pouco de como que veio, de onde veio a mídia ninja, como que a mídia ninja nasce, qual o contexto que ela nasce, qual o grupo que traz a sustentação para ela ser aquela potência toda que foi nas jornadas de junho. Bom, a gente pode pensar as políticas públicas no Brasil, de acordo aí com a leitura do Antônio Rubin, em 3 momentos. Um primeiro momento, ele é marcado pela ausência. Que momento é esse? No período do colonialismo, escravidão, ali a gente não tinha política pública, né? A própria noção de Estado, ele vem depois. Depois, a gente tem um momento que é marcado pela ausência, pelo autoritarismo, desculpa. Esse momento do autoritarismo, a gente pode pensar um pouco as primeiras formulações de políticas públicas, culturais, voltadas para a construção de uma identidade nacional,
Você tem aquele momento ali da construção do mito das 3 raças, né, que tem uma tentativa de branqueamento da sociedade. Depois a gente tem a ditadura militar, que eu acho que com esse público aqui dispensa maiores comentários, né, que a gente sabe da perseguição que foi aos artistas, né, de tudo aquilo que era contraditório à ideologia dominante, né, que o Estado tentava impor. E depois a gente tem um momento que é o momento da insuficiência. Esse momento da insuficiência é pós-Constituição de 88. A Constituição de 88 ela é um marco legal para as políticas públicas culturais porque ela traz vários preceitos que em nenhuma das outras constituições havia, como, por exemplo, o reconhecimento das pluralidades, da cultura enquanto modo de perceber, pensar e agir, e aí isso abre para uma vasta possibilidade aí que até o governo Lula, até o primeiro governo Lula, não foram explorados pelo Ministério. A gente percebe que ali, década de 90, Fernando Henrique, o MINC era muito um balcão de negócio, assim. Você tinha a lei Rouanet, leis de isenção fiscal, mas você não tinha uma atuação que a gente pode diferenciar dos períodos anteriores, assim. Claro que você tem um avanço, só que é com Gilberto Gil e Lula é que a gente tem um grande avanço das políticas públicas culturais no Brasil. Por quê? A gente tem a criação do Plano Nacional de Cultura. Esse Plano Nacional, ele viabilizou a municipalização eu tenho dificuldade de falar, gente. Da cultura. Então você tem as secretarias de cultura nas cidades sendo formadas. Essas secretarias elas começam a debater também os planos municipais de cultura. Então você tem uma efervescência do movimento e um debate que até então não havia sido feito com a sociedade brasileira para entender o que ela pensa, o que ela deseja no campo da cultura. E uma coisa bastante interessante é que até o Lula entrar, a gente não tinha uma pesquisa para falar como que era essa distribuição cultural, quem eram as pessoas que produziam, que consumiam cultura. E Lula, com o Gil, eles começam a fazer uma larga pesquisa. E com isso, começa, né, em todo o Brasil várias discussões, os fóruns, e isso vai influenciar muito na mídia ninja, assim, que vem depois. Por quê? Mídia ninja ela nasce de um movimento de coletivos culturais que, antes dela existir, tinha um outro nome. Aqui na cidade de Uberlândia, tinha o Coletivo Goma, que organizava o Espaço Goma, né? Organizava exibições de filmes e várias coisas que em outros lugares do Brasil também acontecia, como por exemplo Cuiabá, Goiânia, Patos de Minas. E com a internet, esses grupos começaram a ver que você tinha uma produção cultural forte fora do eixo Rio-São Paulo. E a verba da cultura ainda estava concentrada muito nesse eixo Rio-São Paulo. E esses grupos, através dos bate-papos da web, aí, na época, né, o grupo de Orkut, eles começaram a ver que tinha algo em comum. O que era esse algo em comum? Era a escassez de recursos, muitas das vezes, produtores que encaravam no peito ali a produção, os festivais, e tinha gente produzindo coisa fora desse eixo Rio-São Paulo. E esses grupos eles resolveram se reunir. E como Uberlândia tinha um festival de referência, aqui, que era o Festival João Bolada, né, que muitos de vocês têm certeza que conhecem, e que ajudaram a construir, né? O Lu está ali sentado, lembro bem disso. Com esse festival,
os organizadores resolveram convidar essas pessoas que estavam produzindo cultura também para vir a Uberlândia e começar a conversar sobre as experiências. E aí teve uma reunião ali, né, no pé de João Bolão, com Thales Lopes, Pablo Capilé, Felipe e várias outras pessoas ali. Essas pessoas estavam, né, angustiadas e tentando organizar uma rede e tal. E aí foi onde, no pé de João Bolão, alguém levantou o braço: não, o que vocês acham aí de a gente organizar com o nome Fora do Eixo? Por conta dessa relação, né, do Eixo Rio-São Paulo, então vamos organizar a cultura fora do Eixo Rio-São Paulo. E resolveram dar o nome de Fora do Eixo e dar início à construção de uma rede de coletivos que faziam produção cultural. Essa rede, ela começou a ganhar força e as pessoas começaram a pensar o que a gente precisa e começaram a formular uma série de visões. E esses coletivos voltaram, né, para os seus lugares e começaram a funcionar em rede. Assim. Uma característica que a gente percebe assim, que possibilitou foi essa coisa da comunicação, da internet e da possibilidade de fazer trocas de experiências. Essa rede, ela construiu casas que são chamadas, né, Casa Fora do Eixo. Aqui Uberlândia, a Casa Fora do Eixo de Uberlândia, ela foi ali na Casa Verde. Não sei se vocês conhecem a Casa Verde, teve vários eventos lá depois, até quando o Fora do Eixo saiu de Uberlândia, a casa continuou produzindo cultura. Ela se desvinculou depois do Fora do Eixo, e o Avner, que foi membro do Fora do Eixo, ele começou a trabalhar aqui de forma independente. Ele criou aquele espaço, o Groove, e tem também as meninas do Moviola, que também não estão no Fora do Eixo, mas produzindo, né, audiovisual, fotografia. E o Fora do Eixo, ele começou a se organizar e ele tem uma característica um pouco assim, diferente. Por quê? Ele começou a trabalhar com a ideia da colaboração. Então você tinha a casa, as casas, elas existem com guarda-roupa coletivo. Então, ou seja, todas as pessoas usam ali as roupas que estão ali. Ela é um ponto de agregação, né? Ela recebe os artistas que estão em circulação, os artistas têm um lugar ali para dormir, para ficar. E eles tiveram uma sacada que, por exemplo, se uma banda vem de São Paulo e se você tem um desenho assim de uma rede, ela pode vir tocar em Uberaba, tocar em Uberlândia, ir para Goiânia. E essa rede pretendia organizar essa circulação. O Fora do Eixo, ele cresceu e começou a atuar em várias frentes. À frente da produção cultural, à frente da música, à frente do audiovisual, à frente da economia solidária. Se o guarda-roupa é coletivo, o caixa também é coletivo. Então hoje, quando você chega numa casa Fora do Eixo, tem lá um caixa, tem vontade de comprar um cigarro, você vai lá, pega o dinheiro no caixa coletivo, anota, e isso vai criando um fluxo ali colaborativo. Nesse momento aí, anterior aí a 2011, tinha uma produção audiovisual também bastante forte, que o Fora do Eixo ia para os eventos e fazia a cobertura audiovisual. Foi quando eu conheci pela primeira vez, tive contato pela primeira vez com a rede, era quando eu fundei, junto com o Quick, com alguns amigos do coletivo Pássaro Preto, e a gente organizava na Associação de Moradores do Bairro Luiz Orte festivais de hardcore. Foi onde eu conheci pela primeira vez o Tássio e o Vitor Maciel. Eles foram cobrir um evento que a gente estava fazendo lá na periferia. Foi onde eu tive o primeiro contato. E eles produziram um vídeo, foi onde a gente começou a conversar e eu entrei para a rede. E foi bastante interessante essa experiência, porque a gente percebeu que se as nossas dificuldades
eram incomuns, se a gente juntasse, a gente tinha uma potência muito grande. E o Fora do Eixo, ele começou a produzir bastante, de uma forma bem forte, com os editais de cultura. E o governo Lula, os primeiros governos Lula, eles tiveram uma influência muito grande nessa produção. A gente aprovamos vários editais, a rede aprovou vários editais. Quando o Fora do Eixo sai daqui de Uberlândia e vai para Belo Horizonte, ele tinha aprovado no edital uma verba até considerável, foi para Belo Horizonte, e de Belo Horizonte para lá, a Casa de Belo Horizonte hoje é uma grande referência, e depois a gente vai ver, tanto que isso foi forte assim, com a Mídia Ninja, quando tem um ato nacional, se vocês forem ver na página da Mídia Ninja, a quantidade de cidade de Minas Gerais que coloca conteúdo na página da Mídia Ninja é incrível. Muito por conta dessa construção que o Fora do Eixo fez em Minas Gerais. Então, Minas é sempre um grande exemplo, assim. E o Fora do Eixo, ele era voltado para a cultura, mas ele tinha uma preocupação também com a discussão política. E aí, o pessoal falou assim, como que a gente vai conseguir dar voz, como que a gente vai conseguir ecoar os debates? Em 2011, antes das jornadas de junho, em 2011, a gente viveu um boom de marchas no Brasil. A gente teve a Marcha pela Liberdade, a Marcha da Maconha, a Marcha das Mulheres. Talvez foi o primeiro momento, em 2011, o primeiro momento no Brasil que você tinha uma organização de rua, uma organização de marcha mesmo, e que através das redes sociais, por Orkut, as pessoas ficavam sabendo e elas resolviam se organizar. Então tinha alguém que organizava uma marcha em São Paulo, aí a galera via aquilo ali e falava assim, nossa, que legal, vamos organizar aqui na nossa cidade também. E aí você ia organizando assim no Brasil inteiro, isso tinha uma conotação nacional influenciado pelas redes sociais. Eu acredito que seja um embrião ali do que viria a ser as jornadas de junho de 2013. E aí nesse surgimento dessas marchas, o pessoal falou assim, nossa, vamos fazer então um programa na internet. E aí criaram o Pós-TV. O que era o Pós-TV? O Pós-TV era assim, eles convidavam algumas pessoas ali que influenciavam o debate, sentavam num sofá e faziam uma transmissão ao vivo. Isso dentro da casa ou em algum lugar, por exemplo, na universidade. E aí você tinha esse Pós-TV, que era uma experiência de transmissão ao vivo. E já em 2011, também tinha um aplicativo que chamava Twitchcast, que era um jeito assim bem diferente de fazer a transmissão ao vivo de hoje, que era aquela coisa mais truncada, assim, mais lenta. E eu usava esse aplicativo para fazer as transmissões ao vivo dessas marchas de 2011. Só que ainda de forma bastante precária, mas já tinha transmissão ao vivo. E quando veio 2013, que a coisa começou a pegar fogo mesmo no Brasil inteiro, aqui em Uberlândia aconteceu o último festival que o Fora do Eixo organizou aqui junto com os produtores locais, que foi o Festival Goma, que veio Criolo, Gabi Amarantos. Eu lembro que 2, 3 dias antes do Festival Goma aqui em Uberlândia foi o primeiro boom, a primeira marcha gigantesca assim, de 2013 que aconteceu em São Paulo. E os nossos colaboradores chegaram aqui todos espantados, assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa muito diferente no Brasil, a gente não sabe o que é, mas lá em São Paulo o bicho tá pegando. E já trouxe isso pra cá. Eu lembro que o Criolo também falou no palco, chamando o pessoal pra rua, e ninguém sabia ainda o que era, o que estava acontecendo. E todo mundo se organizando, você olhava assim nos eventos lá do Facebook, aquele tanto de gente confirmada, isso no Brasil inteiro. E aí eu lembro que assim que terminou o festival, a gente voltou, na hora que a gente ligou assim na televisão lá na Globo mesmo, golpista, cobrindo aquela marcha gigante assim. A gente, nossa, o que está acontecendo, o que está acontecendo?
E aí eu lembro que o Thales Lopes, que foi um dos fundadores da Mídia Ninja, aqui ainda, durante o festival, disse, né, olha, vamos ficar atento agora, porque agora vai surgir uma página aí, e essa página ela vai ser uma grande referência. E todo mundo ficou meio assim, vai ser a Mídia Ninja. E aí foi bem emblemático, assim, porque durante o Festival Goma a gente já começou a descobrir que tinha alguma coisa nascendo. E que isso ia chamar Mídia Ninja. Na época eu nem sabia o que era, assim. Eu fiquei meio perdido. Ninja? Fiquei imaginando o que seria e tal. E aí com o tempo, com os debates e tudo mais, a gente descobriu, né, fomos construindo junto, que Mídia Ninja significava narrativas independentes, jornalismo e ação. E tem um conceito, né, não é só o ninjinha que tem a cara tampada. Tem narrativa independente, jornalismo e ação. E esses grupos foram para a rua, começaram a ir para a rua e começaram a produzir conteúdo, a cobrir. E foi muito potente porque a rede Fora do Eixo ela já estava no Brasil. Ela já estava em Uberlândia, já estava em outros lugares. Então a Mídia Ninja ela teve esse suporte. Você já tinha uma rede que estava preocupada com a produção cultural, já estruturada em vários lugares. E essa galera topou. Falou assim, não, vamos embora, vamos pra cima, vamos construir a Mídia Ninja. E aí isso deu uma força muito grande, porque ela já nasce numa rede, já nasce num lugar que já tinha essa perspectiva já de construir de forma colaborativa. E daí então ela trabalha alguns tipos de cobertura. Você tem a transmissão ao vivo, que é essa coisa da câmera corpo, né? Você está com muito Glauber Rocha, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, onde essa câmera ela é um olho móvel mesmo, ela não tem um vídeo de qualidade, né? Até por conta da transmissão do stream, você tem ruído na imagem, você tem falas dos vários sujeitos sociais ali. Esse é um tipo, você tem um outro tipo que é a fotografia e os vídeos editados. A fotografia da Mídia Ninja em 2013, ela chamou muita atenção por conta das fotos emblemáticas, assim. Tem aquela foto de Brasília, que tá todo mundo assim com a mão para cima. É uma foto que a gente sempre lembra dela, assim, lembra de junho e lembra dessa foto, assim. Várias fotos muito loucas mesmo, assim, fotos bonitas que a galera do audiovisual fazia, já tinha a pegada de cobrir os festivais. Então, assim, vários fotógrafos que estavam cobrindo os festivais antes, que estavam ali peitando mesmo a produção cultural, filmando, fotografando. Essa galera foi pra rua e foi começar a cobrir as manifestações. Então, já tinha uma experiência ali, já tinha um lugar, já vem de uma rede que estava estruturada anteriormente. E aí, como a nossa mesa aqui, ela tem como título Democracia, Cultura e Mídia, Narrativa Contra-Hegemônicas em Tempos Sombrios, eu queria pensar um pouco com vocês, aqui já encaminhando já para o final da fala, um pouco sobre esses tempos sombrios. Uma característica dos tempos sombrios. Eu gosto muito e sempre trabalho com um manifesto que chama Manifesto Ciborgue, Feminismo e Socialismo no Fim do Século XX. Esse manifesto ele foi escrito pela Donna Haraway, uma californiana. Esse texto ele vai ajudar a gente a pensar um pouco nesses tempos sombrios e a gente vai pensar um pouco essa relação com a tecnologia. O ciborgue da Haraway, ela teoriza ele como sendo a extensão máxima do corpo sobre a tecnologia e a extensão máxima da tecnologia sobre o corpo. E ela cita um exemplo. Por exemplo, se a gente pegar dois corredores numa maratona, no mesmo nível, profissionais, um deles vai estar com um tênis e o outro vai estar descalço.
e eles vão correr uma maratona. Possivelmente, quem está com tênis, ainda mais se a gente estiver no sol quente aqui, né, do Triângulo Mineiro, 3 horas da tarde, com certeza quem está de tênis vai sair na frente e vai ganhar de quem está descalço. Então esse é um elemento tecnológico, o próprio tênis como um elemento tecnológico. Se a gente apagar as luzes desse auditório, eu não vou conseguir ver da forma que eu estou vendo, por exemplo, o professor Newton que está lá atrás. Possivelmente não vai ser do mesmo jeito que eu vou ver ele. Então essa energia, ela também é um elemento que interage com o meu corpo e faz o meu corpo ser diferente. Vamos pensar a relação do humano-animal, a relação do homem com o animal. A gente, ao longo da história, a nossa tendência é um pouco afastar desse animal e nos aproximar da máquina. A gente antes andava nas carroças, as carruagens. Bom, acaba a carroça, a carruagem, a gente vai para o motor, né? A gente vai para o cavalo, os cavalos dos motores. E nós estamos tão íntimos da tecnologia, basta a gente perceber o que a gente está vivendo agora. Essa paralisação dos caminhoneiros. Olha o tanto que isso está influenciando na nossa vida, né? Está acabando combustível, muita gente estocando comida, as máquinas pararam. Os homens que guiavam essas máquinas resolveram parar. E essas máquinas que traziam as coisas, levavam as coisas de um lado para o outro, estão paradas. Esses ciborgues caminhoneiros, eles têm a potência deles, né? Que é o caminhão, esse elemento ciborgue do corpo. Às vezes alguém, se não tiver o marca-passo, vai morrer. Se o marca-passo acabar, a bateria. Então é outro elemento ciborgue. Eu com a minha câmera, posso dizer que se eu entregar ela ali pro Regis, o Regis vai circular, vai filmar tudo, vai trazer para mim, eu vou ver o que o Regis foi lá atrás e filmou. Então uma parte do meu corpo, é como se fosse uma parte do meu corpo, que eu vou chegar aqui, eu vou ver, então lá de fora está acontecendo tal coisa, né? E aí eu vou sair daqui, eu vou esquecer esse celular, na hora que eu chegar ali eu falo assim, nossa, meu celular, se dá quase aquele mini infarto, né? Tanto que a gente está íntimo da tecnologia. Quando a gente acha que vai esquecer o celular em casa, a gente quase infarta, quase morre do coração. Então é o nosso marca-passo de bolso, né? De mão, é como se fosse mesmo, faz parte do nosso coração. Se a gente for pensar que o elemento ciborgue aí da década de 30 era o rádio, e a gente tinha lá Getulhão falando, e os ciborgues ouvintes recebendo a fala de Getúlio, a gente vai ver que é muito diferente da percepção ciborgue da televisão, que depois, né, a ditadura vai colocar com tudo ali a sua imposição ideológica. E se a gente for pensar também o elemento ciborgue da tecnologia dos dispositivos móveis, esse elemento ciborgue muda. E isso é um grande desafio para as mídias, para a militância na mídia, para o mediativismo, né? Por quê? Qual que é o elemento ciborgue do Ribeirinho que está lá no Pará? Será que a minha ferramenta ciborguiana de luta, ela vai chegar nesse cara que não tem nem internet? Não vai, né? Provavelmente não vai. E isso traz outro desafio que a Haraway coloca, que eu gosto muito também, que ela vai usar como exemplo uma sigla do exército norte-americano. Que essa outra metáfora, ciborgue como uma metáfora, essa C3I, controle, comando, comunicação e inteligência, controle, comando, comunicação e inteligência. O ciborgue, ele está ligado com essa outra metáfora que ela traz do exército norte-americano. E se a gente pensar também numa outra metáfora que ela trabalha, ela fala, né? Todos somos ciborgues. E nós, ciborgues, nós estamos dentro da barriga do monstro. E o monstro tem
como ação, controle, comando, comunicação e inteligência. Esse é o monstro, nós estamos dentro da barriga dele. E aí a gente imagina assim, nossa, dentro da barriga do monstro, que porra é essa, né? Como diz o Cláudio Prado, que vai estar aqui, que porra é essa? Mas se a gente for pensar na teoria marxista, a gente vai ver a contemporaneidade de dois conceitos bastante específicos, que é dominação e exploração. São conceitos contemporâneos. Nós somos dominados e nós somos explorados dentro da barriga do monstro. Que porra é essa? Aí eu te falo o seguinte. Hoje você acordou, né? Você pegou seu celular, você levantou, tomou café, comeu um pão de queijo. E aí você mandou um oi pro seu namorado ou namorada, ou você falou com a sua mãe. Fez check-in no Facebook. Ou você brigou com alguém também pelo Facebook, não sei como é que tá. Você pediu um Uber, né? Eu vou pedir um Uber. Aí lá pra aula do golpe. E aí você também, não, vou resolver aqui, vou assistir um vídeo aqui, e aí você comenta assim com quem tá perto de você. Nossa, eu tô pensando em comprar um carro novo. Ou não, eu tô pensando em mudar o meu celular tá muito velho. Eu não consigo ver mais os vídeos da Mídia Ninja, as lives da Mídia Ninja, eu vou trocar meu celular. Essa porra de WhatsApp aqui enche meu celular, eu preciso de um celular maior. Aí você volta pro Facebook assim pra falar com alguém, e aí tá lá um anúncio assim de celular. Aí você entra no Mercado Livre, digita lá relógio. Aí você volta pro Facebook, tá lá relógio no seu Facebook. Olha que louco isso, gente. Essa é a barriga do monstro, porque a gente tá produzindo resistência. Nós somos mídia livristas. Nós estamos produzindo conteúdo, enfrentando as manifestações. Só que, para onde que está indo tudo que está sendo produzido? Certamente, não é para o hardware da Ana Paula, da Yara, não é para um hardware da Mara, é para um computador que está lá nos Estados Unidos. Você já pararam para pensar nisso? Tá lá, nossos amigos, né? E isso, a gente tem que pensar sobre isso. A última eleição presidencial, os robôs tomaram conta do debate. A Mídia Ninja desmascarou vários robôs. Então eles estão usando a tecnologia, o exemplo do Trump, eles estão usando a tecnologia, eles têm robôs, eles têm os algoritmos e nós estamos dentro da barriga do monstro. A Harvey fala, não tem jeito, a gente tem que lutar por dentro dessas redes. E é um pouco isso. O tempo aqui está acabando, mas eu queria dar um exemplo assim de tão potente que é, mesmo dentro da barriga do monstro é possível contrapor as grandes mídias. A gente vai conseguir contrapor as grandes mídias quando? O professor Felipe trouxe um exemplo de que 10 famílias, na última aula, detêm os maiores meios de comunicação, né? Nós vamos conseguir contrapor essas mídias quando 10 CAs e DAs aqui começarem a produzir os seus conteúdos, quando 10 mil pessoas se entenderem enquanto mídia livristas e começarem a produzir os seus conteúdos, quando 100 mil começar a produzir seu conteúdo, quando 1 milhão começar a produzir conteúdo, quando 10 milhões, 100 milhões começarem a produzir os conteúdos. Se eles são 10 famílias, a gente tem que ser 10 milhões de produtores de conteúdo e contrapondo essas famílias. Eu acho que é um pouco por aí. E isso é uma potência, como por exemplo, a gente tem a Dandara, todo mundo conhece a Dandara aqui. Dandara, ela não é da Mídia Ninja, não é jornalista livre, ela é a Dandara, né? Dispensa comentário, a Dandara é foda, ela vai estar aqui na mesa. A Dandara, no ano passado, semana que vem, ela estava numa manifestação que teve, uma das últimas que teve já com essa gestão do Odelmo Leão, golpista, também, que votou, todas as medidas de Temer, o Odelmo Leão, golpista, estavam lá votando com eles. Dandara estava lá, numa manifestação, de repente acontece
alguma coisa, a porta quebra, na porta da prefeitura quebra, e a Dandara fica registrando. Quando começa a chegar mais polícia, e a Dandara ao vivo, eu não vou arredar o pé daqui, eu vou mostrar, olha aqui, a gente está lutando pelos nossos direitos, tá cheio de polícia aqui, a gente está filmando, mostrou que o vídeo não foi a gente que quebrou, ela tá ao vivo. Aí quando chega uma polícia, fala, você está detida. Eles prendem a Dandara e a Dandara ao vivo. A galera pirando, fala, gente, está prendendo a Dandara, todo mundo começa a divulgar a transmissão que a Dandara estava fazendo e todo mundo vê, ao vivo, a Dandara sendo presa. Essa é uma luta por dentro da barriga do monstro. É uma possibilidade, é uma resistência. Para finalizar, eu quero passar um vídeo aqui curtíssimo, de 2 minutos, que é um vídeo produzido em Uberlândia. A fotografia é minha, o áudio é o áudio do grupo que veio, que eram os cegos. E várias pessoas que estão aqui estavam nesse dia também, e foi uma intervenção. Essa intervenção teve mais de 200 mil visualizações. Muitos dos nossos vídeos que a gente faz em Uberlândia e posta na mídia ninja, só para concluir aqui, geralmente tem 40 mil, 50 mil visualização, os vídeos de menor alcance. Às vezes eu fico pilhando assim que a gente entra na padaria, tem uma televisão passando os golpistas. A gente vai cortar o cabelo, tem uma televisão passando os golpistas. Talvez tem 40 mil televisão nos estabelecimentos comercial e a gente fica feliz quando a gente posta alguma coisa e chega a 40 mil. Só pra gente ter uma noção do tamanho que é a nossa luta. Então, só pra... O tamanho da barriga do monstro. Então fica aqui um vídeo para finalizar, porque foi uma produção de Uberlândia, que foi para a página da Mídia Ninja. Obrigado, gente. Obrigada, Kleber, né, por uma fala tão importante aqui, né, de um participante desse processo, desse movimento, trazendo ele por dentro para a gente, né, porque a gente está em contato a partir do lugar do espectador
participando também, mas como espectador, né? Ouvir a sua fala para nós é muito, muito importante. Eu passo agora, então, a palavra para a Yara. Bom dia para todo mundo. Lindo, viu, Cléber? Fiquei pensando nessa barriga. Então, gente, a minha fala aqui, essa apresentação, ela é atravessada pela minha experiência do ano de 2017, em várias linhas de fuga, podemos dizer assim, nesse conceito do Deleuze. Uma linha de fuga de aposentada, de demitida e de decidir, né, uma experiência por outros lugares. E essa experiência passa como eu fiz uma disciplina isolada na UFMG, Imagem e Mediação, ministrado pelo professor André Brasil, e do programa de pós-graduação em comunicação da UFMG, e também eles me convidaram para participar do grupo de pesquisa ligado a esse programa, que é Poéticas da Experiência. Então, além de estudar, eu fui a vários festivais, a várias mostras, no ano de 2017. Mas antes, primeiramente, fora Temer, Lula livre. É isso aí. Então, é para falar desse cinema também, né? Então, é um cinema como arma. É um cinema como arma, como emergência de novos sujeitos e práticas cinematográficas. De novos sujeitos e práticas. Que vão dando forma a essas lutas. Lutas não só por visibilidade, mas por justiça também. De segmentos sociais que, historicamente, como a professora colocou no começo, foram alvos de exclusão e opressão. Os pobres, as mulheres, as minorias sexuais, os negros, os índios, os indígenas, né, melhor, LGBTQIA+, e os periféricos todos. Então, filmes desejosos de intervenção. Filmes que acumulam, na fala de uma pesquisadora e ativista e professora de cinema da Universidade Federal do Recôncavo, Amaranta César, ela fala uma frase que eu achei muito bonita, eu quero começar por ela, uma expressão, que ela fala, filmes que acumulam imagem, fala e gesto. Então eu queria que vocês pensassem nessa imagem, acumular imagem, fala e gesto. Então, eu começo a minha andança de 2017 por uma mostra Território Ameríndio, que aconteceu de 16 a 31 de maio de 2017, em Belo Horizonte. 36 curtas, médias e longa-metragens, que teve uma exibição em homenagem a dois cineastas, Van Sancarelli, com o filme Martírio, e Andrea Tonati, com Conversas no Maranhão. E o deslocamento do olhar, o cinema e a representação indígena, os filmes dirigidos pelos próprios cineastas indígenas, chamaram atenção, e eu fiz uma relação de vários desses filmes. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos ali, os personagens principais de todos esses filmes eram os próprios indígenas e filmes feitos por eles. E alguns desses filmes, por exemplo, ia falar para vocês, teve um que se chama Green, do Israel Machacali, que ele fala sobre Green, não sei se vocês sabem, é aquela guarda
a guarda rural e indígena que foi criada durante a ditadura militar. Então, os indígenas fizeram um filme sobre essa guarda e as violências sofridas e que eles também cometeram. A história do curta, a história do dilúvio, na versão dos Machacali, que o nome do filme se chama Conacheca, que é Água Grande, que é a versão deles do que foi o dilúvio. E aí vai. E oficinas. Além da exibição dos filmes, oficinas. Logo em seguida, esse é o Festival dos Indígenas, só que em janeiro teve o festival em Tiradentes. Tiradentes, eu não sei se vocês acompanham, mas o Festival de Tiradentes, ele introduziu, vamos dizer, na questão nesse meio, uma curadoria muito particular, dando visão aos jovens cineastas. Mas, no ano de 17, o Festival de Tiradentes foi o 20º ano dele, passava em torno de um centro. O centro era cinema em reação e reinvenção. Então, ali se colocava, se questionava o fílmico e o extrafílmico, elementos de representação e representatividade. Então, é muito comum nas relações entre cinema e política, porque é isso que está se tratando, esse centro, cinema e política, a gente se preocupar em dividir cinema de um lado, política de outro. Como se os pesquisadores e os críticos fossem a trincheira última da defesa da forma versus conteúdo. Quem disse isso foi o Heitor Augusto, que é integrante do júri de crítica da Mostra de Tiradentes. O Kleber Eduardo é o curador dessa mostra. E nas muitas sessões dos debates que aconteceram em Tiradentes, nesse ano de 2017, uma ideia transbordava todos esses debates e as exibições por aquela cidade, que a ideia era de que estava havendo uma reação. Acontecia uma reação. E uma pergunta o tempo todo vinha ao meu corpo, vamos dizer assim: como nós reagimos a esses filmes urgentes que a gente está vendo aqui? Esses filmes urgentes, realizados por mulheres, por negros, por pobres, por sem-teto, por sem terra, como nós reagimos a eles? Então, eu assisti a um filme chamado Baronesa, que não passou aqui. Baronesa, um filme dirigido por uma mulher, Juliana Antunes. 2 personagens femininas cativantes. Leidiane e Andréia. 2 moradoras de uma periferia de Belo Horizonte. É a Vila Mariquinha. Como essas mulheres sonhavam, os sonhos delas a gente ouve, é um filme de muita fala. Como essas mulheres sonhavam, como elas se relacionavam com seus filhos, com a sua comunidade. Então, nós escutamos, vendo esse filme, nós escutamos muitas conversas. Parece que as palavras abrem as portas para essa comunidade, para essas subjetividades. E no debate sobre esse filme, porque o filme é exibido à noite em Tiradentes, não sei se alguém já foi, e de manhã tem o debate sobre a mostra da noite. Então, no debate, quase no finalzinho, a Leidiane, uma das personagens, pessoa, né? Ela fala assim: eu não posso sair daqui sem contar uma coisa. E ela conta o seguinte:
eu precisava contar a última coisa. Quando as meninas, ou seja, as diretoras, a diretora Juliana e as outras que foram fazer o filme, começaram a nos filmar, né? A diretora levou um kit de primeiros socorros. Quando ela foi filmar nessa periferia, as meninas levaram um kit, não sabiam o que encontrar. Então, esse filme, que é um filme de mulher para mulher, né? Ele tem um abismo entre quem filma e quem é filmado. Ou quem é filmada. E a gente não pode esquecer uma coisa bacana, que aí eu venho, não sei se vocês conhecem, um cara que chama Jean-Louis Comolli, que é um professor da Universidade de Paris, escreve, já veio ao Brasil várias vezes. Tem um livro lindo dele que chama Ver e Poder, que são as aulas e as conversas com os alunos. Ele fala que esse abismo entre quem filma e quem é filmado talvez seja o local de fundação do documentário. Então, e que as pessoas dentro de um filme são sempre personagens. Sempre. Mesmo quando tomadas pela diegese, né, como pessoa. Diegese é aquilo que o filme constrói. Aquilo que nós cremos e descremos ao mesmo tempo, porque é um filme. Então, outros filmes em Tiradentes e por aí vai. Tiradentes nós tivemos assim vários filmes e vários debates e com a questão da mulher na dramaturgia, o feminismo como ferramenta de luta por igualdade, por direitos, combates na tela, Martírio Volta em Tiradentes, Guerra do Paraguai, do Luiz Rosenberg Filho, muitos cursos, filmes onde a questão de gênero, machismo e preconceito. Precisamos falar do assédio de Paula Saqueta, é um desses filmes. Entre os Homens de Bem, do Caio e do Carlos, que é sobre o Jean Willis. E filmes de relatos de urgência. Olha a fala aí. Relatos de urgência. A gente tem um filme muito bacana, que é um filme de arquivo, que se chama Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, que é de uma diretora, Fernanda Pessoa, e ela vai lá no arquivo, nas pornochanchadas, para tentar vislumbrar uma maneira alternativa para entender o regime militar. Era o Hotel Cambridge, da Eliane Café, A Cidade Onde Envelheço, da Marília Rocha, e aí vai. Então, o cinema brasileiro e os filmes se transformando em armas de guerra para resistência e reação. Mas a pergunta que me toca em todos eles é como nós reagimos a esses filmes de resistência, vamos dizer assim. Como isso nos afeta, né? E aí, quantos minutos tem? Tem muito tempo? Tá. E aí, é que eu fico preocupada, eu escrevi muito. Eu não dei nem risada ainda, né? Tá, mas aí, porque eu tô falando assim com vocês, e eu tô lembrando dos filmes e desse caminho, né? Então, vamos lá. Aí a gente chega em julho, acontece o Fest Curtas BH. Não é em julho, não. Eu fui em tanto lugar. Nós vamos chegar, depois nós chegamos dentro, nós vamos chegar em Cachoeira. E em Cachoeira, vocês conhecem a cidade de Cachoeira? Conhece, Lu? Gente, Cachoeira é na Bahia, gente. Cachoeira é a 120 quilômetros de Salvador. Você conhece também? Não, tem umas partinhas, mas a cidade... Mas lá também lá tem 35 mil habitantes. 35 mil habitantes. É a 120 quilômetros de Salvador.
Eu nunca fui a Cuba, mas eu tenho a impressão que Cuba deve ser parecido, porque é impressionante a cidade. O que não ruiu ainda das casas, dos casarões, é porque as pessoas preservaram. Então, isso que é bonito, né? É o tempo como resistência também na cidade, né? Então, depois, gente, eu fiz o primeiro foi Tiradentes, que foi em janeiro. Depois foi o território ameríndio, que foi em maio, né? E Cachoeira foi em agosto, finalzinho de agosto. E Cachoeira foi uma experiência muito interessante, porque esse festival de Cachoeira, ele está no 8º, Cachoeira Doc. Tem um grupo, e o grupo do Poéticas da Experiência, que é esse grupo de pesquisa em Belo Horizonte, ele se encontra, se reúne uma vez por ano em lugares, e tem um colóquio. E o colóquio foi em Cachoeira. 3 dias antes do festival foi um colóquio. Depois eu posso até deixar para vocês. E nesse colóquio, vários pesquisadores do Poéticas do Brasil todo estavam presentes em mesas. E essas mesas, praticamente nos 3 dias, elas potencializaram essa emergência dos sujeitos na realização dos filmes, mas também na produção teórica sobre isso, juntamente com os velhos, mas que nunca apareceram, produtores desses saberes. Então, teve uma mesa, a primeira mesa de Cachoeira foi com os indígenas, as lideranças indígenas conversando com os cineastas e com as pessoas que estavam lá, com os pesquisadores. A segunda mesa foi as lideranças do movimento negro. E aí, né, Cachoeira. Mas então vamos falar do cinema de Cachoeira. A professora Amaranta César é a curadora do Festival de Cachoeira. E em Cachoeira, o conjunto de filmes de Cachoeira, diz a Amaranta, é um cinema participante da construção de imaginários, portanto, de mundos sensíveis outros. Ela diz o seguinte, que o objetivo era escolher filmes que davam a ver uma subjetivação política para fortalecer os sujeitos coletivos, sem anular o singular. Favorecer a luta, mas que a singularidade é importante. Ou seja, onde tudo tem força, mas onde eu produzo, eu crio energias para fazer também. Então, é um fenômeno ímpar no cinema brasileiro, essa coleção de filmes. Talvez uma reação a esse tempo sombrio que a gente está aqui conversando. Então, pertence a essa coleção alguns filmes que eu vou falar para vocês dessa coleção de Cachoeira. E eu vou exibir um depois, e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Mataram Nossos Filhos, que é um filme sobre a partir das Mães de Maio de 2016. Outro filme, Elas Continuam Lutando, é um curta que aborda o massacre de Pinheirinho, a partir do testemunho de 3 mulheres que lá moravam. Um filme, o longa, que ganhou o Festival de Cachoeira, que se chama A Terra do Povo do Raio. A Vai Ver Vera. Esse filme nós exibimos aqui em Uberlândia com a permissão, eu até tenho ele aqui, com a permissão do diretor, que é uma comunidade indígena que fez esse filme. É de uma riqueza estética e narrativa maravilhosa. Esse filme ganhou o melhor filme de Cachoeira. Nós exibimos na ocupação, que agora não é mais ocupação, no Glória, que agora é o bairro Elson Prieto, no dia 29, né? No dia que se comemora lá a coisa indígena.
Esse filme, o povo Caiová, defende a vida numa terra sagrada, que eles estão circunscritos, e tem uma árvore. O filme começa com essa árvore. E é nessa árvore, em volta dessa árvore, é que tem conexão com celulares, viu, Kleber? É como se rompesse a barriga, né? Essa árvore, porque do lado da árvore, só soja. Só ficou essa árvore. E é lá nesse lugar que eles têm conexão com celulares. Esse filme é maravilhoso, gente. É maravilhoso esse filme. E o diretor, que é o Genito Gomes, se a gente liga e fala, Genito, vem aqui, a gente consegue, ele vem. E ele forneceu o filme, a gente liguei, falei com ele, converso muito com ele. Ele liberou para ser exibido aqui, porque vai para os festivais do mundo todo esse filme, tá? E a gente pode passar aqui, desde que a gente fotografe, mande para ele, falou, nós passamos aqui, o filme tá, né? Baronesa de novo. Baronesa estava lá novamente. Baronesa. Em defesa da cidadania, da dignidade, né? Resistência partilhada dessas mulheres aí. Meu Corpo é Político. Um outro filme que tenta desconstruir preconceitos. Vando vulgo Vedetta, que é performático. Força de performance. Memórias do Subsolo, e um outro que se chama Agis. Agis ganhou o prêmio de curta pelo público jovem do Festival de Cachoeira. Agis fala sobre o assassinato em 2006 de Gisberta Salsi, que é a mulher transexual brasileira que vive em Lisboa, e que foi torturada e morta por motivos homofóbicos. É um cinema urgente, que convoca alertar contra o esmagamento dessas minorias, né? E foi exibido um outro filme que se chama Travessia. É esse que eu ia passar aqui para vocês. E esse filme ganhou 5 minutos, e ele ganhou o melhor curta de Cachoeira, tanto pelo júri quanto pelo público. E quando a gente, não sei se vocês quiserem assisti-lo agora e depois eu continuo, pode ser? Não é bom, né? E agora já. Então, eu acho melhor. Então nós vamos assistir o Travessia, que são 5 minutos, de uma diretora que também permitiu que o filme fosse exibido aqui, porque o filme está nos festivais, porque cinema tem essa história dessa grade, e a gente tem que fotografar para mandar para ela. É Zafira Moreira. O filme já foi para o Festival de Lisboa, tanto é que não tem à disposição na internet para você baixar. Ela liberou para a gente exibir aqui. Então eu preciso de tirar uma foto para mandar para ela, tá, Cléber? Se puder até gravar, aí eu mando para ela. Então vamos exibir? Pode gravar, Yara? Não, o filme não, gravar as pessoas. Então dá um pause na nossa filmadora, por favor. Dá vontade de conversar sobre esse filme. Mas aí eu vou fugir daqui. Se vocês quiserem conversar um pouquinho sobre ele, sei lá, a gente pode... na hora do debate? Tá. Mas, então, eu acho que uma coisa importante que não dá para falar, que esse imaginário aí, desse filme, do filme da Zafira, e, por favor, vamos pensar naquela coisa que a Amaranta falou, né? Aquela frase que é os filmes de resistência, os filmes de intervenção. Esses filmes, eles acumulam imagem, palavra e gesto, né? Vamos pensando, continua pensando nisso. Tá bom. Então vamos só colocar uma questão sobre... Agora vamos falar sobre esses filmes
de intervenção. Lá em Tiradentes tem uma mostra, Tiradentes não, perdão, em Cachoeira, a mostra que se chama Cinema de Lutas. Corpos em Lutas. É uma mostra que aconteceu lá. Curada por 3 pessoas. Pela própria Amaranta, pela Nicole Brenet e por Vitor Guimarães. A Nicole Brenet é uma professora da Paris 3 e que estuda curadoria e que estuda esse cinema. Ela foi curadora da Cinemateca Francesa e ela vai pelo mundo todo procurando, estudando esse... Não vamos falar de conceito, mas essa coisa que é... Vamos chamar de coisa? Que é o cinema de luta, que é o cinema de intervenção social. Então, para Brenet, eu vou falar um pouquinho dessa mostra, tá? Para chegar já finalizando. Finalizando não, quase chegando lá. Para Brenet, os principais desafios do cinema engajado, ou do cinema de intervenção social, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não tem ainda vamos dizer assim, uma episteme sobre isso que nós estamos conversando aqui. As pessoas estão construindo isso a partir das experiências, e essa experiência, possivelmente, eu posso escrever um artigo sobre ela. Tá? Então, eu fui estudando, e a partir desses caminhos é que fomos chegando aqui. Então, a Brenet diz o seguinte, que os 3 principais desafios do cinema engajado, que esse termo foi cunhado recentemente pelo René Vautier, que é, primeiro, um desafio imediato. O desafio imediato, a gente pode chamar de desafio performático do filme que foi feito, desse filme, que é visar o sucesso de uma luta, ou que aquilo potencialize, que ferva, que queime, ok? Então, essa primeiro é o desafio imediato. Um desafio a médio prazo é difundir a contra-informação, agitar as energias a médio prazo. E a longo prazo, filmar para conservar fatos à luz da história, para construir documentos, lugares, legar arquivo, criar arquivo, transmitir memórias dessas lutas às outras gerações, a outros lugares onde isso não ia chegar, né? Então, talvez 2016, que em 2016 nós temos um livro da Brenet. A Brenet escreveu um artigo no livro, um capítulo no livro do Didier Huberman, que chama Contra-ataque Subrécent na história da luta de classes. Então, ela escreveu um artigo nesse livro do Didier Huberman, lançado em 2016. E o artigo, o capítulo dela é sobre essa capacidade do cinema de intervenção e as novas exigências. Então, a minha indagação lá em Tiradentes, como nós reagimos a esse cinema, eu me encontro de novo nele a partir desses filmes de Cachoeira e dessa pessoa que eu passo a conhecer, que é a Nicole Brenet. Então, no catálogo do cinema de lutas e corpos em luta, o Vitor Guimarães, que é um dos curadores de uma dessas mostras, ele fala o seguinte, que alguns, vamos dizer assim, alguns signos
alguns resquícios de onde a gente vai encontrar, como que a gente vai pensar sobre esse cinema de lutas, né? Então ele fala que, primeira coisa, os cinemas de luta, ou os cinemas de intervenção, o ponto de vista nesses cinemas é muito importante. Ponto de vista em cinema, gente, é a partir de que lugar que isso está sendo olhado. Ok, eu estou aqui, eu estou olhando vocês daqui para lá. Se eu for para trás, é olhar de cá para lá. Isso é o mínimo, que o cinemão chama de campo contra campo. Que essa é a gramática cinematográfica, campo contra campo. Só que pontos de vista são muitos. São muitos, não são só esses dois. Mas o ponto de vista é algo muito importante nesse cinema de intervenção. Segunda coisa que ele fala, a reapropriação de arquivos. A memória, o arquivo, ele é vivo e ele é reapropriado a partir de quem o manipula. Então, tem muitos filmes utilizando esse campo de investigação do cinema político, que é a reapropriação de arquivos. Então, tem muitos filmes nessa mostra de cinema de corpos em luta com reapropriação de arquivos. Tem um, por exemplo, que chama de Corpo Presente, que é do México, de 1975. Sobre o ponto de vista, eu vou contar um para vocês, que é um filme argentino, de um coletivo. É um filme de 2002, mas é um coletivo que estava registrando uma ocupação. E aí, um coletivo universitário, registrando a ocupação, tá lá, pá. De repente, uma daquelas pessoas fala assim, me empresta a câmera. E os meninos dão a câmera pro cara. Dão a câmera e o cara fica 1 hora e 20 minutos gravando tudo. E aí, o que o coletivo faz? O coletivo pega esse filme e assume que eles estavam no filme, o cara pegou o filme, está no filme. E nós vemos o outro, uma inversão de ponto de vista, ok? Que não é campo contra campo, é gesto de fala. Outro filme dessa mostra que me chamou muita atenção, muita, Me Gustam os Estudantes. Me Gostam os Estudantes. São 6 minutos, é um filme de 1968, é um filme uruguaio, que ele pega uma canção popular, uma canção da Violeta Parra, e com imagens, 6 minutos da luta dos estudantes. E é um filme de 1968. Tem um outro filme que eu achei o máximo, 16 minutos, da França, de 2011. Chama Os Nus, né? Os Desnudos. Que é um filme dos camponeses mexicanos, sem terra, que eles vão para a rua 2 vezes por dia nus. Todo mundo pelado. E o filme é sobre... E eles ganharam o negócio. É um filme da Clarice. Tem o filme do Zósimo Bubu, que é várias performances. É um filme performático dele, maravilhoso, que utiliza performances também para criar contras-narrativas, que é parecido com o que nós vimos, que vocês fizeram, dos cegos, né? Eu não sabia que você ia... Filmes panfletos. Alguém já viu algum filme panfleto? Pois é. Filme panfleto. Para atuar no aqui e no agora. Aqui e agora. Então, o panfleto tem forma também. Então, essa história de falar que filme... a questão da forma, do conteúdo, o panfleto também tem forma. Então, entre esses, tem um filme que a gente pode dizer assim, que ele é singular, nuclear, vamos dizer assim, desse cinema de lutas, que é um filme cubano, que se chama Now. São só fotos. Esse diretor, ele falava assim, me dê 2 fotos, uma música e uma moviola,
Esse é um filme de 65, que eu faço um filme. E eu gosto de falar isso porque nesse filme da Zafira, né, vocês viram quantas fotos que ela tinha da sua família? Só 6. Né? Esse cineasta cubano se chama Santiago Alvarez e o filme se chama Now. Tem na internet, a gente pode assistir se vocês quiserem. E ele pega uma canção da Lena Horne e a brutalidade dos policiais contra os negros nos Estados Unidos. O filme é isso. E ele escreve Now como se estivesse pichando na própria película, né? Porque na época era película. E 50 anos depois, um outro cineasta americano, o Alex Johnson, fez um outro, o Now Agora. Então, lá em Tiradentes, lá em Cachoeira, passou o Now e o Now Agora. O Now Agora foi 50 anos depois, sobre as imagens do racismo institucional, que continua 50 anos depois nos Estados Unidos, e sobre o Levante Negro de 2014, né, do Michel Brown, que ele é assassinado em uma abordagem policial. Então, ele faz o Now Agora, que também está disponível para a gente assistir. Tá. Então, esses filmes, esses sujeitos que aparecem filmando, já apareciam, mas que agora no Brasil tem uma quantidade, tem um caldo, vamos dizer assim, dessa produção. Para a gente terminar isso aqui, essa conversa, a Travessia, né? Esse filme Travessia, ele tem uma escassez de dispositivo, né? Que é as fotos das famílias. Quantas fotos essa família tem? Parece que a memória vai ficar a marginalização dessa memória. Mas o filme também coloca um processo de cura nele mesmo. O filme dá esses corpos no mundo aí vão ser colocados de outra maneira. Então, gente, o cinema reage pós-golpe, e talvez no mundo, depois a gente pode falar, em outra oportunidade no debate, porque tem gente fazendo isso no mundo inteiro. Tem, por exemplo, um cineasta português, o Pedro Costa, que ele fica lá junto, lá em Lisboa, com uma comunidade de Fontainhas, que é uma comunidade de cabo-verdianos, fazendo filmes. Outros em zonas, cineastas em zonas de imigração, e aí vai. Nos assentamentos, está cheio de cineastas, de pessoas trabalhando nessas comunidades. Então, o cinema reage porque ele foi afetado na representatividade dessas minorias e dos seus espaços de poder. Assim como no reconhecimento da demanda, da necessidade dessa representação. Não é uma questão só de escuta. Eu vou ver o filme dos indígenas, eu vou ver os filmes feitos pelas mulheres, eu vou ver os filmes feitos pelos sem-teto, vou ver os filmes feitos pelos militantes que estão lá. Não é só uma questão uma questão de... Mas a questão não é só ver, visibilidade. A questão é também uma afirmação que esses sujeitos são sujeitos históricos e que eles começam a filmar. Então, os militantes na rua filmando as manifestações, publicando, provocando acesso. Os filmes militantes têm forma. Os panfletos têm forma. As formas, elas só não se hierarquizam. Por quê? As demandas políticas são muitas. Então, há que se separar uma coisa. Como é? Porque muitos dos filmes políticos não vão para os festivais, porque eles falam, não, ele peca na forma. Né? Então, a pergunta para esse cinema de intervenção, que toca naquela primeira, é o seguinte: esses novos sujeitos fazendo os filmes,
eles tensionam esse mundo do cinema, ou esse mundo da imagem. E a gente passa a reconhecer que existe uma condição histórica para esses caras fazerem filmes. E que nós, e essa condição histórica, ela não pré-existe. Ela tem que ser reelaborada. Nós estamos reelaborando esta condição histórica aqui, fazendo isso que nós estamos fazendo. E que cada um de vocês podem vir a fazer. Então, existe um conjunto heterogêneo na sociedade. Ele não existe no nosso Congresso Nacional. Ele tem que existir na nossa política. Então, esses lugares de pensamento, de poder, no mundo, na política e no cinema também. Quem é que pode fazer uma imagem? Quem é que pode decidir sobre a existência histórica e social de uma imagem? Então, de uma certa forma, nós estamos construindo quando a gente abre as possibilidades para que esses filmes sejam vistos, sejam conversados e sejam realizados, né? Quando a gente constrói possibilidades para que esses filmes sejam realizados. E falta quanto? Já deu? Então, aí eu queria, finalizando, falar para vocês sobre um filme que a gente fez aqui na cidade de Uberlândia. Esse filme foi, na verdade, ele é eu chamei de uma videodenúncia. Então, o meu doutorado vai ser cinema nas ocupações. Então, eu procurei as pessoas que trabalham nessa coisa, visitei várias ocupações, conversei com o Higino, fui em muitas delas. E no final de dezembro, o Higino é advogado da Associação dos Bairros Irregulares de Uberlândia, e ele falou, vamos comigo a uma ocupação. E eu fui. Era uma ocupação... Vocês conhecem o bairro Itaiamã? Tá. Conhece a história de lá? Não. Então, até eu estava esperando uma das pessoas de lá para vir aqui, porque eu ia passar isso, eu queria que ela estivesse aqui falando, mas deve ter acontecido alguma coisa, não deu para ela vir. Eu deixei meu celular em casa, Cleber. Ela deve estar me ligando. É o seguinte, foi o seguinte, essa ocupação existe há mais de 20 anos, desde que aquele bairro existe. Só que ela é um ponto de rua do bairro. Uma ponta de rua. De um lado, do lado esquerdo da rua, essas casas são legalizadas. E do lado direito, não. Porque não foi vendido, ficou lá. E a população foi para lá. Então, tem pessoas que moram lá há mais de 10 anos. E agora, com a onda do governo Odelmo de destruir todos esses lugares, e esse é um lugar da Prefeitura Municipal. Tem 9 ou 10 lugares que o Odelmo já está programado. Tal dia reintegração, tal dia, dos 10 lugares. Pessoas que já moravam nesses pontas de bairros da cidade de Uberlândia. E essas pessoas iam ser retiradas em dezembro. Só que, dia 18 de dezembro. Só que, próximo do Natal e tal, eles resolveram passar para 18 de janeiro. E eu os visitei, junto com o Higino, no final de dezembro. Era uma semana antes do Natal. Aí, conversando com eles falaram, a gente queria um vídeo. Eu falei, o que vocês esperam do vídeo? Aí que é a história. Eu falei, a gente queria que as pessoas vissem quem nós somos. A gente queria convencê-los, ou comovê-los, que eles olhassem para nós. Era isso. Mas se ela estivesse aqui, ela ia falar com outro jeito. Mas é isso. Aí, primeira semana de janeiro, eu fui várias vezes lá e pedi para a comunidade, conversei com eles, são 24 famílias. Mas dessas 24 famílias, 2 mulheres, a Gisele e a Viviane, participaram intensamente de tudo. A Gisele estava grávida,
vocês vão ver depois a história, mas participaram. Elas fizeram a produção, eu fui, olhei, vi e tal, e tal. E aí, nós fomos em 3 pessoas, eu, a câmera, a Nara e o Iraçu gravando o áudio. Eu não sei se vocês sabem, quando a gente vai pensar em ir para um lugar, por exemplo, o dispositivo da Mídia Ninja, que a Mídia Ninja utiliza, vamos falar em termos de cinema, o dispositivo, que é um termo do Foucault, que ele chega para o cinema, o dispositivo é o que você lança a mão para construir, mas só em síntese, para que a sinceridade, o encontro aconteça e você participe dele, você faça parte dele. Então, o dispositivo foi criado de algumas maneiras. Primeiro, elas queriam entrevistar 5 pessoas. E elas escolheram as pessoas, marcaram, tudo bem, é delas. E eu queria, quando elas falaram 24, eu pensei, 24 imagens por segundo. 24 imagens por segundo, cinema. Então, eu pensei em gravar as 24 famílias na frente das suas casas, parados. Não mostrar as crianças, porque tem muita criança lá. As crianças de costa. Não ter problema com as crianças de costas, mas as pessoas na frente das suas casas, que elas que estavam querendo defender. Esse foi uma. E a outra é que eu vi a quantidade de quintal, e cheio de planta, coisa no quintal. Então, eu resolvi pensar, o dispositivo é o seguinte, as pessoas com a câmera, eu ali, a entrevista, a câmera no tripé, fixa, e os quintais, que eu vou chamar do tempo, do afeto, a câmera na mão. Aí eu ia falando, ô Nara, você me segue. Onde eu estiver olhando, você vai estar olhando. Se a câmera mexer, mexeu. Mas me segue. Onde eu estiver, você vai me olhando. Então, misturar esses afetos com isso aí. Eu não sei o que aconteceu, só sei que o vídeo ficou pronto dia 12 de janeiro. Mandei para o Mídia Ninja, mandei para os jornalistas livres e tal, e saiu. Eu só sei que isso chegou na mão do juiz. Segundo me disseram, não sei se é verdade, eu até brinquei que os mitos foram criados assim. Eu não sei o que aconteceu, só sei que todo mundo lá acha que foi por causa do vídeo que foi... Mas a reintegração foi suspensa, o juiz não deu. Não, voltou atrás. E segundo o Higino e os advogados, é um juiz que não faz isso. Estava todo mundo esperando para o dia 18. E voltou atrás. Foi lá para Belo Horizonte. Eu não sei, só sei que eles puseram na rede, não sei nem o que eles fizeram com a coisa. E aí eu queria passar para vocês verem que foi uma coisa que aconteceu aqui. Não é um panfleto, não é um vídeo panfleto, porque o vídeo panfleto tem que ter uma música, tem que ter uma retórica, tem que ter uma, né? Mas é uma coisa que surgiu a partir dessa experiência e a tentativa de encontrar uma forma para ela. Porque cinema, a arte, precisa de tempo para a gente dar forma para as coisas todas, né? No cinema. Que é diferente do jornalismo, que depois a gente pode conversar. Mas a forma é muito importante, porque ela existe na experiência. Não existe uma forma do cinema, uma forma do jornalismo, né? Não está separada do mundo, né? Quer passar? Podemos assistir? E aí eu termino a minha fala e a gente vai para o intervalo. Tá? Obrigado, gente. Essa frase foi de uma delas. O futuro não é lá, mas é aqui. Criança. É isso, me contou o Marco Antônio. Ó. 1, 2, 3, uma vez aqui. Me chamo Viviane Borges Lima,
sou de Januária, tenho 31 anos, moro em Uberlândia, tenho 10 anos, e desde quando eu vim pra cá, eu já vim pra cá para Estranhamento. Eu tô aqui 10 anos em Estranhamento, então a gente acaba pegando um vínculo, né? Pegando um amor com cada coisinhas. Eu acho que o pessoal, não, mas que Itanhamã é meio assim, eu acho que Itanhamã, ele tem tudo aqui perto, tudo próximo, tá? Então, pra mim, eu acho que eu peguei um vínculo, um amor, as amizades que a gente pega também, um amor que por esse cantinho aqui, onde eu tô, né? Aí, então, eu gosto daqui, eu quero ficar aqui. Isso, a gente já tentou várias vezes negociar com eles, porque aqui tem como negociar, porque uma parte tem casa e a outra não tem. Onde eu moro é onde os lotes que estão vagos. Na frente tem casa, no fundo da casa também não tem lote. São 5 pontos de rua desse jeito. E são isso que faz com que a gente pare para pensar. Do mesmo jeito que os outros conseguiram legalizar, a gente também quer. A gente tem o direito de legalizar. É isso que eu quero. Eu quero pagar. É igual mesmo. Se eu tenho condição, se eu tenho condição assim, mesmo jeito que eu fosse pagar uma casinha do prefeito, uma casinha dessa Minha Casa Minha Vida, posso pagar esse lote onde eu estou morando, onde eu estou me resguardando aqui por enquanto, né? Porque é onde eu tenho já um vínculo, onde eu tenho já 10 anos de como se diz, já criei minha raiz aqui, já criei minha sementinha aqui. Então, é a vida que a gente tem aqui. Foi eu e meu esposo, meu marido foi o pedreiro e eu fui a servente. A gente que subiu isso aqui tudinho. A gente construiu nós dois juntos. Porque eu sei que eu tô errado, mas eu tenho como consertar o meu erro, né? E eles também têm que reconhecer. Porque se a gente tá aqui é por falta de oportunidade. Porque se eles acham que se eu tivesse minha casa mesmo, que eu pagando ela, eu vou ficar aqui? Praticamente que não. Eu ia ficar logo na minha casinha. Agora, se eu não tenho, construir essa daqui para favorecer os meus filhos, então eu vou ficar aqui. Eu queria que esse vídeo sensibilizasse eles. Porque aqui são pessoas trabalhadoras, que correm atrás do seu pão todos os dias. São pessoas que acordam cedo. Igual mesmo a maioria de Uberlândia nunca foi crescida só por Uberlândia. A Uberlândia foi desenvolvida pelas pessoas de fora. Mais as pessoas de fora do que as pessoas daqui de próprio de Uberlândia. E eu queria que eles se sensibilizassem e vissem a situação nossa. Eu chamo Maria Adélia de Oliveira Rodrigues, moro aqui em Itanhamã, 61 anos, desde 2010, porque eu não podia pagar aluguel mais, fiquei doente, aí não tinha condições de pagar aluguel. Ou pagava aluguel, ficava com fome, ou comia, eu pagava aluguel. Aqui mora Rosinelli, Gisélia, Reinaldo, Maria Clara, Renata e Maria Gabriel, de Januária, norte de Minas. Ai, falta de emprego, falta de saúde, que lá não tem, né? Igual a especialidade, que é a minha, que é a especialidade, né? Que é pneumologista, não tem lá. Então eu fiquei muito mal lá e vim pra cá. Inclusive, aí chegando, eu fiquei 2 meses entubada, fiz uma gastrotomia aqui, fiquei 2 meses entubada. Foi nós construímos, até agora nós não fizemos piso, não fizemos reboco, porque a gente ficava pensando, a prefeitura arrumar, né? Então a gente está aqui. De vai, eles só falam que dá pra gente a patrola e o carro para poder pegar as coisas, para jogar na rua. O que eles oferecem é isso. Nós estamos oferecendo assim, porque a gente quer pagar. A gente quer pagar, a gente não quer de graça. A gente queria combinar com eles para pagar e não quer nada de graça. Quem sabe, né, se doesse na consciência deles, né? Se tivesse dó da gente, que mora nesse lugar. Se eu tivesse dinheiro, não estaria aqui, não. Né? Se eu tivesse dinheiro para pagar aluguel, não estava procurando encosto de prefeitura, não.
É muito difícil pra gente. Eu sinto muito assim, aliviada, assim, de hora para outra, essas pessoas vão tirar a gente, jogar pra rua, né? E a gente não tem onde ir. A gente não tem onde ir. Eles dizem que não dá nada pra ninguém, né? Então jogar aí no meio da rua e ficar. Meu nome é Silvio de Paulo Silva, eu tenho 70 anos e meus meses e estou aqui desde 94 tentando rematar o terreno. Está aqui os documentos provando que eu fiz o requerimento do terreno e até hoje não liberou. Agora, depois que eu construí, eles querem derrubar a minha casa e nós quer comprar o terreno, todos aqui da rua querem comprar os terrenos e eles estão segurando. Nós estamos tentando ver se Deus ajuda que nós conseguimos a comprar esse terreno. Aqui, meu terreno é na Rua dos Craviers, 479, bairro Tayamã. Eu moro aqui nesta casa já tem uns 5 anos. E estamos aí na luta para não deixar derrubar. Olha, o que eu quero mostrar é a minha casa, né, que é trabalho meu, né, meu suor. Eu fiz tudo aqui, menos as telhas que eu arrumei uma pessoa para me ajudar a subir as telhas. O resto é tudo mão de obra minha. Eu sou motorista, mas de pedreiro eu trabalhei muitos anos de carteira assinada, então eu sei fazer. Então o que eu tenho para mostrar é minha casa, meus terreiros aqui, tudo que eu tenho é isso aqui. Eu chamo Maria, moro aqui no Tayamã, na Rua dos Violões, 391. Já está na faixa de quase 20 anos que eu estou aqui. Estou vivendo. Eu sei que aqui não é meu. Estou no terreno da prefeitura, mas é a única chance que eu tive de dar estudo e criar meu filho e os meus netos. Quando eu vim para cá, eu estava com um problema de saúde muito sério. Eu pagava aluguel. Esse menino meu que veio para cá, ele estava com 12 anos. Até foi ele mesmo que veio aqui, que arrumou o coisa. Nós não estávamos dando conta de pagar aluguel, a mulher estava despejando nós, que era para nós sair, nós não tinha dinheiro para pagar aluguel em outro lugar. Aí ele pegou, veio, ele mesmo, tadinho, levantou os pau e pôs um plástico por cima, nós veio para cá. Aí agora meu filho pega, arruma 2 meninos, larga da mulher, sobrou as 2 crianças. Então a gente tem que criar, porque para deixar na rua, para virar, não dá. Então a gente está empurrando e vai criando, estudando, dando estudo, né? Querendo, até meu José está querendo ir fazer escolinha de futebol. O 16 anos também, acabar o curso dele agora, ele vai entrar na escola de futebol. Então a gente está esforçando para dar um futuro melhor para eles, porque não quer que eles vivem a vida que a gente levou. Eu não tive condições de ajudar meu filho, até hoje me preocupo com isso, mas o que eu estou tentando fazer agora é levantar as crianças. E agora, com essa condição deles falar que vai tirar a gente daqui, está preocupante. Porque a gente não está querendo tomar nada de ninguém. A gente queria ter uma condição de vida melhor. Porque do jeito que está ruim. E não é um sonho que eu tenho com os meus netos. Eu quero um sonho, uma coisa melhor, entendeu? E eu não tenho condição. Porque se eu tivesse, eu não estaria aqui. Eu sei que ninguém é obrigado, ninguém tem culpa da situação que a gente leva. Só peço que as pessoas tenham misericórdia, porque a gente não tem condição. E não tem como fazer coisa melhor. Mas aí tem as crianças que dependem da gente. Por que eles querem tirar a gente? Por que eles querem pôr a gente na rua? Igual a moça falou para nós que leva para o abrigo. Fica 3 dias lá. Mas pode ir só as pessoas e a roupa. Mas depois de 3 dias, nós vai morrer?
vão fazer com nós? Nós vamos para a rua com um saco nas costas? Que tudo com amor vai, né? E se todo mundo tiver amor e consciência que se você está bem, mas o próximo está mal, você dá uma ajudinha, vai tudo para frente. Meu nome é Gisele Guimarães Santos, tenho 27 anos, 2 filhos, estou grávida de gêmeos. É uma ocupação. Dizem que é um lugar que não é apropriado para a gente morar, que não é adequado para a gente morar. São 24 casas. Muitas pessoas acham que pessoas que moram em vazão são pessoas de mau índole, que querem entrar, ocupar, vender e ir embora. A gente tem que, porque a gente não dá conta de pagar aluguel, ficar pagando aluguel com criança. Tem gente que toma remédio, minha gravidez é de alto risco. Muita angústia que a gente sente, a gente pensar que a gente lutou tanto, juntou o dinheirinho esforçado para poder construir, para poder erguer tudo. E igual no meu caso, eu tenho 2 crianças e estou grávida. Aí vem aquela preocupação, aonde que eu vou pôr meus filhos? Aonde que eu vou colocar minhas crianças se chegar a derrubar? Para onde que eu vou? Que eu não tenho parentes aqui. É só eu, meu esposo e meus 2 filhos. Que, igual o médico falou para mim, quando eu vou, é uma tristeza quando eu vou fazer meu ultrassom. A médica fala, não, ele ainda está vivo. Aí como que você se sente? Você sabe que seu filho qualquer hora pode morrer? É muito triste. Nossa, não, gente, desculpa. A minha intenção com esse vídeo é ter a comoção deles saber a nossa situação realmente como é, que eles não têm coragem de sair de onde que eles estão, do ar-condicionado, e ver a nossa situação. É um direito. Tem a lei. Tá escrito na lei que a pessoa tem direito à moradia, saneamento básico, e não tem. A lei só serve para estar no papel, mas para ser cumprida não tem. Só é cumprida para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, não adianta. Então, como a gente combinou, vamos fazer um intervalo de 10 minutos e voltamos para exibir o último filme. Eu peço para que vocês não percam, porque é um filme impactante. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de assistir. Até já.